Olá, desbravadores! Aqui é o Paladino e hoje, na terceira parte da nossa série ABC dos Games. Na verdade, a terceira parte que corresponde ao NES, o primeiro videogame que fazemos nessa série. Para quem não sabe ainda a sistemática, é muito simples. Elegemos, dentre cada letra, um jogo representante como o melhor jogo daquele console. As letras de hoje serão J, K, L, M, N. Muito diferente do ABC2 do NES, hoje repleto de clássicos. Alguns dos jogos possivelmente estão entre o melhor do NES e se não estiver o melhor nesse ABC3. Lembrando que aqui está a minha opinião, baseado na minha experiência. Pode ser que hajam jogos que nem sequer vão ser mencionados e que poderiam estar aqui, embora hoje acho difícil algum bater os que estão listados. Se você tem alguma opinião diferente, não esquece de deixá-la nos comentários, nós vamos adorar ler. E se nunca assistiu um vídeo dessa série, não comece por esse. Assistam os listados aqui na descrição ou na playlist ABC dos Games. E então, desbravadores, chega de papo furado e vamos comigo desbravar o alfabeto dos games! Letra J. Para mim, todos os jogos do ABC do NES desta edição são medalhões. Talvez este jogo em específico não seja para vocês, mas para mim ele está entre os jogos fantásticos da era, só que de certa forma é o mais obscuro do dia de hoje. Obscuro não por ser um jogo ruim, mas sim porque ele alcançou uma pequena fama. Ele não alcançou a fama que ele merecia, na minha opinião. Aluguei esse jogo a primeira vez por falta de outras opções. Vi ele lá, não tinha nenhuma outra opção, peguei ele. Simples assim. Mas depois ele se tornou um dos meus favoritos e aí era diferente. Eu caçava ele na locadora. Ele tinha personagens grandes, gráficos bonitos e uma história que parece muito um daqueles velhos clichês. Mas não é. Na época eu achava que nós íamos no encontro da nossa namorada. Mas na verdade era nossa irmã, a gente ia salvar nossa irmã. Os controles, eles respondem muito bem, o que não era muito comum na época. E podemos adquirir habilidades diferentes no decorrer do jogo. A gente tinha, não é uma coisa muito correta, a gente tinha que espancar um sapinho que aparecia e ganhava um poder diferente. Apesar dele não ter nada baseado em nada do Jack Chan, ele levava o nome, e acredito que tenha sido muito uma jogada de marketing. Ele podia ter sido um jogo específico, uma franquia própria, e inclusive na minha opinião teria sido algo muito mais inteligente. De qualquer forma, eu recomendo muito aos saudosistas de NES que não conhecem esse jogo que deem uma chance para ele. Porque ele certamente é um dos melhores jogos da plataforma, acreditem em mim. Quem jogar esse jogo e tiver claro a calma com os gráficos, afinal de contas os gráficos eram bons para a época, vai se divertir muito e aí tem um jogo maravilhoso que tem que ser conhecido por todo saudosista de NES. Tem a sua fama, mas não tão grande quanto de outros que ainda vão aparecer aqui, e é um jogo simplesmente primoroso. Esse jogo... Eu conheci ele depois de já ter conhecido o Super Nintendo. E digo, ele extraiu tudo o que pôde do NES. O NES chegava a chorar para rodar essa criança. Os gráficos eram vivos, fluidos, os mundos com save no cartucho. E isso, meus amigos, era muito raro no NES. Era um jogo longo, o que também não era muito comum, com uma dificuldade moderada. Ou seja, você podia ir vencendo as fases. Como ele era muito longo, a dificuldade não era aquela coisa absurda que antes as produtoras eram obrigadas a fazer, porque senão você virava o jogo num dia. E por essa lógica, você fazia uma fase e depois, se não conseguisse fazer a próxima, você conseguia voltar. Pela lógica do save, lógico. Isso parece muito básico hoje, mas naquela época era algo fantástico. Fiz questão de mencionar que conheci o Super Nintendo, porque quando a minha mãe me comprou o Kirby Adventure, sim, eu tive esse cartucho original, eu tenho ele até hoje, até terminar ele eu não senti falta nenhum do Super Nintendo. E era uma época que eu já estava lá atucanando que eu queria o Super Nintendo. Mas esse jogo fez eu sossegar.
porque ele tinha gráficos de um sistema muito parecido com o do Mario World, que foi o jogo que eu conheci do Super Nintendo. E sinceramente ele não perde nada para Mario World, ele enfrenta o Mario World igual para igual. É como se fosse um cavaleiro de prata com poder de cavaleiro de ouro. Se você não conhece esse jogo, não se deixe levar pela imagem da bolinha cor-de-rosa. Ela parece um joguinho bobinho, parece, eu sei. Mas ele é, na verdade, um mar de diversão por Dreamland, que é o nome do mundo, do jogo. Enquanto comemos os inimigos, pegamos as suas habilidades e as utilizamos contra as terríveis armadilhas do maléfico Rei Dedede. Pra mim, um dos maiores jogos da franquia da Nintendo, do Kirby, né? E ele deixou a sua marca pra sempre no NES. Clássico, 1000 vezes clássico. Não perca. Esse, meus amigos, é o momento em que eu agradeço por cada um desses clássicos estarem em letras diferentes, pois eu não gostaria de deixar nenhum deles de fora. Vou falar desse aqui por puro respeito, pois acredito que eu não precisava falar, eu só precisava mostrar o nome e deixar ele na tela, hein? Deixar ele aí na tela para vocês e Deus, já estaria tudo falado que tem que ser dito. Mas, né, como eu disse, por respeito, vamos falar. O que dizer do precursor da lenda? De uma das maiores franquias dos games, se não for a maior. No sentido qualidade, né, pessoal? Não no sentido quantidade. O nome não poderia ter sido melhor escolhido. Aqui começa a jornada de Link. E muito do que hoje é normal na franquia foi novidade nesse jogo. Dungeons, itens-chave, salas secretas, enfim, vocês sabem, vocês estão carecas de saber. Isso tudo, fora pra mim um dos pontos altíssimos, que é a trilha sonora, que é simplesmente épica e já estava presente desde este primeiro. Se você botar o primeiro no NES e quando começar o jogo ali você já vai se arrepiar. É uma obra-prima dos videogames, não tem como não prestar respeito a essa introdução. Shigeru Miyamoto, olha aí, agora até não é só o Joel Santana, tem um problema japonês também. Fantástico. Tem o meu respeito, um jogo lendário para um console lendário. Assim eu encerro. Agora é que a chapa esquenta. Vou ter que seguir na ideia de ter que agradecer por cada um desses clássicos começar com uma letra diferente. Embora nesta em específico, o embate foi forte internamente. Ou seja, a própria letra já teve uma briguinha legal. Mas foi todo na mesma franquia. A mesma franquia estava em xeque aqui de qual seria o jogo escolhido. Escolhi o 2 por dois motivos básicos. É o mais aclamado pela galera e o segundo motivo é que foi o jogo que salvou a franquia. O primeiro não teve vendas impressionantes o suficiente para garantir uma sequência, mas na minha opinião os 6 são ótimos e qualquer um que estivesse na letra seria um bom representante. Mega Man é uma das melhores experiências que já tive com games. Me traz uma nostalgia tremenda e me proporcionou incontáveis horas de diversão. Lutar usando o robozinho azul, com a liberdade de escolha de qual fase por vez, receber os poderes dos chefões após derrotá-los, gráficos coloridos, trilha sonora impecável e um grande desafio são as marcas registradas do meu amiguito. Um dos melhores jogos do NES, e assim como todo o restante da franquia, um item obrigatório para colecionadores e saudosistas. Se você nunca jogou Mega Man, seja o 2 ou seja qualquer um, jogue. Só o que eu posso lhe dizer. Ok, pessoal. Eu sei que está ficando repetitivo, mas outro clássico e outra vez difícil de escolher dentro da franquia qual o melhor. Vou ficar com o Ninja Gaiden 2 por ter sido o que mais me marcou. Joguei muito cartucho que um amigo tinha na época, morava lá perto de casa, a gente via trocando as fitas um pouco, cada um ficava um tempo com uma, com o outro, enfim, e eu tinha um amigo que tinha então o Ninja Gaiden 2,
E por isso, para mim, ele foi o mais lembrado, o mais nostálgico. Esse jogo de ação com o Ninja Ryu Hayabusa tinha gráficos excelentes, uma jogabilidade dura mesmo, horrorosa na minha opinião, tá? E ela me irritava muito, mas acredito que fosse proposital, para incrementar a dificuldade. Acredito, espero eu que sim. Aliás, que joguinho desgraçado de difícil. Zerar ele não era para qualquer um e quem zerou merece respeito. Pois então, desbravadores, aqui ficamos com a terceira parte do ABC do NES. Espero que tenha sido do agrado de vocês. Temos aí um vídeo repleto de clássicos. Se gostou, não deixe de deixar aquele like maroto que ajuda demais no crescimento do canal. Se discorda de qualquer item nessa lista, não esqueça de deixar aqui nos comentários. Diga pra nós qual é o seu clássico, de qual letra. Lembrando que já é um terceiro vídeo, então acompanhe a série, veja desde o primeiro. Logo mais já aparece o ABC4, que é o penúltimo do NES. Se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal para acompanhar essa série e as demais que estamos tentando caprichar para vocês. Este baú repleto de clássicos está sendo fechado e valeu!